Fala comigo, menina! Fala comigo, menino! Graças a Deus, a gente está tendo de novo essa oportunidade de trocar uma ideia, conversar, bater um papo com todos vocês. Hoje venho trazer uma observação, um ponto de vista, algumas colocações muito particulares que eu noto que anda acontecendo muito nas redes sociais. Creio eu que minha colocação é mais uma, que talvez não acrescente nada para muitos, talvez acrescente para outros, e como eu sempre digo, santo é o botãozinho, delete e não delete, olho e não olho, aceito ou não aceito. Mas uma coisa interessante, não propriamente nas minhas colocações, mas em todos nós, que envolve o tema que eu vou trazer hoje, chamada ofensas. Perdoar as nossas ofensas ou simplesmente deixar de se ofender com as ofensas alheias. A gente muitas vezes tem um costume de dizer o fulano, cicrano, beltrano me ofendeu e eu me agarro nessa ofensa, nessa injúria, e assim eu acabo não vivendo a minha própria vida íntima em paz, porque provavelmente quem se ofende muito com as ofensas dos outros intimamente já não está há muito tempo em paz, mas de uma forma mascarada, cognitivamente desperta, né, pela conveniência, ou até mesmo de uma forma sugestiva, mas não desperta, né, sem se auto-perceber nessa autossugestão, vive como um autônomo da sua própria vida, um automático da sua própria demonstração de quem é, da sua própria demonstração de como se faz, de como se forma e de como se demonstra. Isso como persona, como personalidade, com seus gênios, com o seu declínio, com seus gostos, com as suas vontades, com as suas fantasias, com as suas manias e tudo mais que vai formar um psique em qualquer um de nós, seres humanos. Então a questão aqui não é levantar discussão, perdão, não é ficar levantando polêmica, mas como as pessoas de vez em quando me perguntam qual é o meu ponto de vista sobre isso, como terapeuta holístico, metafísico, sensitivo e como ser humano, eu entendo que o perdoar as nossas ofensas é uma coisa aparentemente simples. Quando nós, independente da filorreligião, da filodoutrina, mas dependendo da disciplina de se autoconhecer, de se rever, de se consentir, sentimento, e de se concernir pela acepção e concepção do que se faz bem, do que se faz de bom e o que se é de melhor para nós vivenciarmos por nós mesmos, pelo que já pensamos de uma forma unitária, pelo que já sentimos de uma forma unitária e pela forma que o nosso desvelo emocional se desvela em nós e por nós de uma forma unitária, para não dizer totalmente original, independente do outro, mas dependendo de nós mesmos. Quando nós começamos, através dessa autoanálise ou reforma íntima, reflexão, olharmos para dentro, nós vemos que muitas vezes as pessoas que nos ofendem, e por trás das ofensas dela, há um sinal, há um farolete, há uma seta que atinge, afringe e aponta e indica profundamente aonde há os nossos descuidos, os nossos negrumes, os nossos maus costumes, as nossas reais ofensas e os nossos, infelizmente, contínuos altos maus tratos. Então eu entendo que o perdoar as nossas ofensas
e receber uma ofensa é algo que vai muito não só o grau de consciência intelectual, moral, ética e de conduta de um ser humano vivente ante uma coerência social, ou no mínimo, por amor próprio, a coerência de ter carinho, zelo e autocuidado não só, pela higiene corpórea, fisiológica, mas principalmente pela higiene íntima, sensória da sua intimidade. Quando nós começamos a nos perceber, repito, isso independente da intelectualidade, é o meu ponto de vista. Porque tem muitas pessoas extremamente intelectuais, que confundem cultura com educação. Inteligência com sabedoria. Entendimento com compreensão. São aparentemente nomes parecidos, mas totalmente diferentes. Enquanto um dá um sentido de como você se transfere para fora, o outro dá um sentido de como você se refere para dentro. Então, quando você se transfere só para fora, você pode ser o homem mais inteligente do mundo. Quando você se transfere só para fora, você pode entender o que for de coisas místicas, espíritas, espiritualistas, espiritistas, filorreligiosas, o que for. Quando você só se transfere para fora pelos feitos, você pode também ter armazenado em si cálculos e recálculos, informações e conhecimentos. Mas se você só se transfere para fora, não se fazendo desde as suas entranhas um eflúvio do que concebe, do que sabe, independente dos estudos, das coisas que vai no papel hoje em dia, nas coisas que estão na internet, dos estudos convencionais humanos, mas os estudos muitas das vezes oculto às outras pessoas, mais pulsantes dentro de cada um, que é interiorizar-se, entender o que realmente necessita, precisa, o que realmente se faz necessário entender, compreender, concernir e consentir em si, para assim reanimar e alimentar ainda mais, de uma forma melhorada, a princípio por si mesmo, como uma caridade muito particular para si próprio, o que podemos falar como expansão de consciência, que é para dentro, não para fora. De emanar o eu superior, que é para dentro, não para fora. O que nós emanamos para fora é a nossa continuidade. Vamos chegar lá. O que tem a ver isso, Edson, que você falou até então? Um monte de coisas, propositalmente, para fazer as pessoas pensarem se quiserem. Consentirem-se, se assim se fizerem abertas. Ou não. Graças a Deus somos livres. Mas perdoar as nossas ofensas vai muito grau de conscientização de quem somos. Não de consciência de como nos fazemos estar e de como estamos. E muito ainda, tão pouco menos, dos feitos que proferimos. Expansão de autoconscientização para perdoar o outro começa perdoando-se em auto de compaixão pelo fato de começar a entender, com mais profundidade e compreensão a si mesmo. Nós só nos ofendemos como nós encontramos naquela ofensa uma verdade que revela na nossa intimidade uma iniquidade, uma falta de cuidado perante a nossa realidade interior. Nutrida, sentida, concernida, inspirada, intuída, raciocinada, mas que fica em oculto, muitas das vezes para o mundo, na maioria, mas que fica também no sepulcro, dentro de nós como algo amortecido pelas conveniências, pelas aparências,
pelos feitos, não pelos fatos. Pelos atos, não pela essência. Então parece que eu estou filosofando demais para dizer algo que no fundo, cada um de nós vai interpretar de uma forma, mas perdoar as ofensas do outro, ou dar o perdão às ofensas, e não conceber o que o outro nos remete, vamos dizer, nos discrimina como algo que possa nos arder a intimidade, que possa nos inflamar a nossa casca, que é o ego, de irritabilidade ou de intranquilidade, de euforia, de raiva, é algo que necessita uma palavrinha que hoje eu falei provavelmente umas 4, 5 vezes, chamada reforma íntima, meu Deus. A reforma íntima ela não é presa numa doutrina, filosofia, numa idealização espiritista, espiritual, espiritualista ou religiosa. A reforma íntima é rever-se em meditação em alerta, em meditação constante, em despertar da consciência, convivendo com os outros e principalmente para consigo mesmo, ciente que somos mais um no meio da multidão. E a multidão, para ser muitos, necessita unidades individuais que concerne, que consente a si mesmo dentro do seu grau de conscientização de quem é e de consciência de como pode fazer e se encaixar e se acometer a vida alheia, se exteriorizando e assim graduando o bem, o mal, o perdão ou não perdão, as ofensas ou não ofensas. Dar a segunda face, quando o grande avatar Cristo diz, traduz de uma forma extremamente sábia, e não estou me comparando, quem sou eu? Apenas um aprendiz, só um pouquinho que é de lei. Graças a Deus o café é o café, ele é sábio. Apenas como um aprendiz, tentando traduzir algo que eu consinto em mim. Quando Cristo fala da segunda face, é como ele diz, não estás contigo, mas se refere a ti. Como assim, Edson, não estás comigo, mas se refere a mim? Quando alguém te ofende, dá a segunda face, dar-se por inteiro, porque não se refere a ti a ofensa que o outro está lhe lançando, mas vai a ti porque é alguém que tem carência de se fazer notado, de se fazer observado. E você, quando consegue alcançar esse ato de compaixão, de não só não se sentir ofendido, mas simplesmente de se ter em si e por si envolvido com sua própria vida íntima, principalmente com amor próprio, que não vai lhe absorver e lhe proteger externamente das dores do mundo, mas vai lhe acolher sim no aconchego e no conchego da tua paz interior, no mínimo com o que você, só você que me ouve pensa, só você sente, só você concerne como um ser único ante a evolução que é para todos. E assim as pessoas vão lhe ofender com mentiras envolvidas com as verdades mesquinhas delas. Como assim verdades mesquinhas delas, Edson? Porque são verdades formatadas e formadas por desilusões. Ninguém lhe ofende com uma mentira. Agora, qualquer meia-verdade se transforma uma ofensa em realidade quando antes dela ressoar nos nossos ouvidos, ela já se fazer verdadeira em continuidade no nosso coração. É como se alguém passasse na rua e me dissesse, Edson, você é feio.
E no mesmo instante que eu ouvir o Edson é feio, o meu coração já se tem o Edson como um ser humano horrível. Quem se faz pior? Quem me chamou de feio ou eu que me chamei de horrível? Isso, infelizmente, a maioria das pessoas não consente porque não se sente. Não se define em si, ou não define em si, porque não se refinam por si mesmas, detentoras e proprietárias dos seus próprios pensamentos, o que vale aí os seus sentimentos e o que medir as suas emoções mais íntimas e sinceras. Perdoar as ofensas do outro com veracidade pura e evolutiva muitas vezes não ressoa pelos lábios, mas ecoa pelos atos e principalmente pelo fato de se fazer não indiferente para aquele que te ofendeu. Vai lá e dá a segunda face, sem vaidade, egoísmo e orgulho, mas seja quem você é. Isso é dar a segunda face. Um ser humano incorruptível, inadulterável, porque o que o outro falou ressoou por fora, mas não teve a lei de sintonia e similaridade por dentro, meu Deus. Então não tenho que doer. Doamos a este a segunda face, a outra que ele supostamente tentou bater, mas não vai. É como um bêbado dando soco no ar. Acaba cansando com o tempo. E esse cansaço mostrará a ele, pelo nosso exemplo, que é a tecla que eu sempre bato aqui. Esses encontros que eu faço com vocês, dizendo que o maior ato de caridade é a exemplificação de quem somos. Sem máscara, se assim se fizer possível, sem rompante, sem pretensão, sem prejunção, mas quem somos. Um exemplo, isso não me intitula melhor, é o que eu estou fazendo agora. Um áudio, um vídeo simples, com barulhos de bomba, criança gritando, eu falando, e os seus corações, se assim se fizerem caridosos ouvindo, e os seus cérebros atenciosos a vocês, escutando. Assim Deus permita que vocês mais escutem de que apenas ouçam. Porque ouvir você ouve, sem distinguir muitas vezes o que é e de onde vem, o que quer, para onde foi e para onde vai. Agora, escutar, querendo ou não, em primeira monta você ouve o seu silêncio, para depois escutar o que o outro sussurra, o que o som quer dizer, o que o ambiente quer traduzir, e o que o todo está tentando, de alguma forma, ou de alguma maneira, lhe acolher. Escutar é mais profundo. Então, que cada um, para não se tornar tão longo esse vídeo, em forma de metáfora, que eu falei do começo até agora, só é metáfora, que é para pensar mesmo, que perdoar as ofensas alheias se começa com reconhecer o que nos ofende. Por nós ainda mantermos, fortificarmos, alinharmos e nutrirmos por nós mesmos, independente dos outros que nos ofendem. Perdoar as nossas ofensas é medicar as nossas maledicências. É o maior ato de compaixão, de perdão ao outrem. É doar a ele, não a certeza que ele está errado, mas permitir que ele em si não agrida uma pessoa inocente. Espero que vocês me entendam. Assim, Deus, íntimo de cada um, permite. Porque quem se ofende, com certeza já não se inocenta tanto assim. Quem se ofende já se culpa de alguma coisa. Mas Edson, eu não posso me ofender nem um pouquinho. O problema não é um pouquinho. O problema é que aos poucos essas ofensas transformam-se no muito de pensamentos, sentimentos e emoções que nós refletimos a vida alheia. E alienamos a nossa intimidade pelo que alimentamos e pelo que fortificamos em nossa vida, em nosso caráter, em nossa índole, em nossa conduta. Então, que cada um possa
entender dentro de si que perdoar as ofensas dos outros, seja ela o grau que for, a mais real ou irreal, a injúria mais pesada, não para o mundo saber que você perdoou, mas para uma coisa muito maior, imortal e imensurável, chamada sua paz de espírito. Para a sua paz de espírito não saber, porque ela já é a sabedoria em sapiência pura pelo afeto à vida. Mas para a tua paz de espírito se estabelecer cada vez mais num corpo físico, num organismo orgânico, como também num consenso puro espiritual de quem você que está me escutando é, querendo ou não, uma essência muito mais de que formas, modos e maneiras palpáveis. Então perdoe as ofensas dos outros que te lançam injúrias, que fazem fofocas, a princípio começando com o exercício do auto-reconhecimento, que antes que a ofensa atinja a sua face esquerda, ela já atingiu o que lhe aliena a irritabilidade, que é a lei de sintonia em todas as faces do seu coração. Então que cada um possa se conscientizar que quando nós conhecemos o nosso coração em sentido do que sente, do que anima, e quando nós reconhecemos os nossos próprios pensamentos e assim adotrinamos eles, pelo que nós concernimos, ascensionamos e concepcionamos como ideias, ideais entre a vontade e desejo e o ego e tudo mais, com certeza absoluta, nós vamos perdoar as ofensas antes que elas venham, porque nós já estamos nos fazendo isentos de qualquer sintonia ruim de que um mentiroso, ou um presunçoso, ou um prepotente, ou um fofoqueiro possa nos lançar. Assim, então, faça-se jus à primazia da bem-aventurança do nosso avatar Cristo, para quem acredita, ou dos espíritos de luz, como dizem. Dá a segunda face, para não dizer, você não tem nada a ver com isso, por mais que venha até você. Graças a Deus, viu? Graças a Deus a todos. Fala comigo, menina. Fala comigo, menino. Fiquem com Deus. Valeu. E eu vou aqui fazer o que é de lei, que é o cafezinho. E vamos nos perdoando com um ato de autocompaixão e amor próprio pela reforma íntima. Valeu.